Olá, meus amigos e minhas amigas. Prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Veja bem, a interpretação das Escrituras Sagradas depende unicamente do nível de espiritualidade em que você se encontra. Se você já despertou da mente de Cristo, assim como os apóstolos, então você será capaz de discernir bem todas as coisas, pois no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 está escrito: aquele que é espiritual discerne bem tudo. E no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, disse Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você já despertou da mente de Cristo, você irá interpretar as Escrituras segundo o Espírito. Do contrário, você verá o diabo em tudo. Repito, tudo depende do nível de espiritualidade que você se encontra. Se você está na carne, ao ler as Escrituras, você verá o mal se opondo ao bem e o bem se opondo ao mal, pois o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito segundo o discernimento da carne. Repito, meu querido amigo, tudo depende do nível de espiritualidade que você se encontra. Se você se encontra na carne, você verá o diabo se opondo a Deus de Gênesis a Apocalipse. Mas veja bem, que interessante. Pois no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, para darmos início a este assunto, está escrito: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aos seus olhos, estamos falando de Cristo ou do diabo? Repito, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançados por terra, tu que debilitavas as nações. A igreja afirma que estamos falando do diabo. Mas veja que curioso, que interessante. Se fizermos um paralelo com o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, iremos entender que estamos falando de Cristo, pois está escrito: eu sou a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Se a estrela da manhã foi lançada por terra, logo podemos entender que estamos falando de Cristo. Mas espera aí. Por acaso Cristo estava debilitando as nações? A resposta é sim. Veja o que consta no livro de Ageu, no capítulo 2 e no versículo 22. Eu, o Senhor, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Sim, Cristo estava debilitando as nações. Mas espera aí. Essa não é a descrição do diabo? Como eu afirmei, tudo vai depender exatamente do nível de espiritualidade que você se encontra. Se você tiver os olhos iluminados da fé, você entenderá exatamente o significado disto tudo. Pois no livro de Sofonias, linkando este assunto com Sofonias 3:8, está escrito: portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque no meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação, e todo o meu ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Repito, porquanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos. Para quê? Para destruí-los. Mas espera aí, esta é a descrição do diabo? Sim, repito mais uma vez, recapitulando o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E a estrela da manhã é Cristo. Repito, Apocalipse 22:16. Eu sou a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, disse Cristo. Agora, o que exatamente você está enxergando nessas passagens? O bem ou o mal sendo praticado pelo diabo ou por Cristo? Qual o nível da sua espiritualidade, meu querido amigo? Vamos ver? Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O que você vê nesta passagem? Diz o sistema religioso que foi o diabo que cegou o entendimento dos incrédulos na geração dos apóstolos. Mas isto não é verdade. Estamos falando de Cristo. Prova disso que no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12, está escrito: e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, disse Cristo. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Mas por quê? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e sejam perdoados os seus pecados. Cristo pregava por parábola,
simplesmente para que os incrédulos não percebessem e não compreendessem, e assim eles não fossem perdoados. Espera aí. Então Cristo é justamente o Deus daquele século? É claro que sim, meu querido amigo. Jesus era o Deus daquele século, que cegou o entendimento dos incrédulos. E não só isto. Isso te escandalizou? Você está vendo o diabo? Está vendo o mal na pessoa de Cristo? Então você está na carne. Então você não está discernindo os assuntos do Espírito. Pois só existe o bem, só o amor, do princípio ao fim. Se você está vendo mal, é porque os seus olhos são maus. Agora, se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem bons, você verá luz em tudo. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, disse o Senhor: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aonde você está vendo o diabo fazendo algo? Disse Deus: eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Não o diabo. Não existe dualidade. A dualidade veio à existência por causa dos escribas, por causa dos fariseus, por causa dos religiosos, que colocaram o diabo no lugar de Deus. Pois no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, o próprio Senhor afirmou: veja agora que eu sou, e somente eu. Não tem diabo na jogada. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. É Deus quem mata. Espera aí. Mas isto é mal aos teus olhos? Então, você deve rever o nível de espiritualidade que você se encontra. Se você não é capaz de discernir o mistério oculto por detrás da letra, é porque você está lendo as Escrituras através da carne. Veja, isso te escandalizou? Então vamos dar sequência. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 a 10, está escrito: e foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: foi expulso o acusador de nossos irmãos. Repito mais uma vez: e foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. E esse Diabo Satanás é o acusador de nossos irmãos. Agora, a pergunta que se levanta é: quem é este acusador? Quem é esse Diabo Satanás? Bom, Jesus nos dá a resposta no Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 45. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés. Quem estava acusando é a lei de Moisés. E a lei de Moisés é justamente Deus, que é santo, justo e bom. Pois a lei é santa, justa e boa. A lei é espiritual. Quem é espiritual é Deus. Espera aí. O acusador é justamente o próprio Criador? Então, o Criador é a serpente do Éden? Bingo, meu querido amigo. Isso te escandaliza? Então é porque você está interpretando as Escrituras através da carne. Veja o que consta no livro de Gênesis, para tirar as suas dúvidas, no capítulo 3, no versículo 4 e 5. Então disse a serpente para a mulher: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. A serpente dando um conselho para Eva, que no dia que ela comesse do fruto proibido, os olhos de ambos iriam se abrir. Agora veja, o próprio Deus dando o mesmo conselho no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 18. Dou a vocês este conselho, disse Deus: compre colírio para ungir os vossos olhos, a fim de que vocês possam ver, a fim de cobrir a sua nudez. A história de Eva, sim, a história de Adão. Pois o mesmo conselho que a serpente Deus está dando no livro de Apocalipse, pois estamos falando do mesmo ser. Se você não é capaz de compreender este mistério, é porque você está na carne. Até porque no livro de Amós, no capítulo 5 e no versículo 18, para piorar a situação, está escrito: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor é dia de trevas e não de luz. Como assim? Mas Deus não é luz? Por acaso Cristo não afirmou: eu sou a luz do mundo? Como que o dia do Senhor é trevas? Você não consegue discernir esse mistério? Veja, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 18, está escrito: ainda não chegastes ao monte palpável, e em chamas a escuridão e as trevas. Espera aí. Está tudo ao contrário? Pois aqui está escrito
que o lugar aonde Deus se encontra está em chamas? Existe escuridão? Essa é a descrição do inferno. Prova disso que no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 21, para piorar, diz: e o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou à escuridão, onde Deus estava. Se Deus é luz, como exatamente ele estava na escuridão? Não faz o menor sentido. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 5 e 7, está escrito: esta é a mensagem, que dele ouvimos, que Deus é luz. Também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz que Cristo, eu sou a luz do mundo. Se Cristo é a luz do mundo, se Deus é luz, como exatamente ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas a escuridão das trevas? Está vendo? Que está tudo ao contrário por causa do discernimento da sua carne. Porque você ainda não removeu o véu, você ainda está lendo a lei de Moisés, você ainda está lendo as escrituras através do véu que é o discernimento da carne. Então, podemos averiguar que lendo estas passagens, podemos entender que foi invertido os papéis. Ao passo que o diabo estava andando sobre as pedras preciosas no paraíso, Deus se encontra no inferno, no lugar onde está cheio de chamas e escuridão. Você não consegue compreender, meu amigo, que você não entende a verdade por causa do véu do discernimento da carne, simplesmente porque você ainda não despertou do Espírito de Cristo? Veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 18, versículos 9, 11 a 13. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Estamos falando de Deus. Deus baixou os céus veio até a terra, e desceu a escuridão, e estava debaixo dos pés de Deus, e fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo ao redor do Senhor. Essa é a descrição do inferno. Escuridão, fogo, saraiva, brasas. Como assim? Está tudo ao contrário, meu amigo. E você não é capaz de discernir esse mistério, simplesmente porque você está dormindo na carne. Aí você fica afirmando: não, a lei de Moisés foi abolida, agora estamos vivendo na graça de Cristo. Mas na graça de Cristo você não é capaz de compreender os mistérios de Deus, porque você está dormindo na carne. Veja o que consta no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 15. Tu eras o querubim ungido. Para cobrir, eu te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras de fogo, aonde tu andavas. Espera aí. No reino dos céus, aonde Lúcifer estava, existia pedras pegando fogo? Esta é a descrição do inferno, meu amigo. Lago de fogo. Cristo tendo os olhos como chamas de fogo. Isso é a descrição do diabo, de Lúcifer. Veja. Perfeito eram teus caminhos desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Sim, tu estavas no Éden, jardim de Deus. Satanás estava no Éden, no jardim de Deus. E lá no jardim de Deus, as pedras estavam pegando fogo. Assim como a descrição do reino de Deus. Pois aonde Deus está, existe escuridão, trevas, fogo, brasa. Os próprios olhos de Deus são como chamas de fogo. Esta é a descrição do diabo. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 12, diz: seus olhos são como chamas vivas de fogo. E você aí discutindo bobagem das escrituras, deixando passar batido o principal. Repito, livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Moisés é de Gênesis a Apocalipse. Pouco importa se são as cartas de Paulo. Pouco importa. Tudo é lei de Moisés. Pois Paulo ministrou, leite vos deu a beber. Paulo não revelou a verdade espiritual. Simplesmente porque em parte Paulo conhecia. E apenas parte ele profetizava. A parte que ele profetizou é referente à lei. Pois os seres humanos não são capazes de discernir os assuntos do Espírito de Deus. Prova disto que Cristo afirmou a Caifás: tu sendo mestre em Israel, não compreende as coisas em se tratando de assuntos terrenos. Como poderei falar dos assuntos celestiais?
O próprio Paulo afirmou: vocês já deveriam ser mestres e vocês necessitam que eu vos fale a respeito dos princípios elementares da doutrina de Cristo, porque sois criança na fé. Paulo deu leite para vocês. Paulo falou da lei, do princípio ao fim só tem lei. Infelizmente, todos estão dormindo na carne. O véu está posto sobre a face de todo mundo. Simplesmente porque o véu é removido somente com a morte de Cristo. Estamos falando de você. Você precisa carregar a sua cruz. Morte e ressurreição precisa acontecer com você, disse Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz para rasgar o seu próprio véu. Pois quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Que história é esta que Cristo já fez tudo por vocês? O mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. É da sua responsabilidade cumprir a lei e os profetas para remover o seu próprio véu. Aonde está o reino dos céus? Bom, disse Cristo que o reino dos céus não vem com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de vós. Aqui na sua consciência é que está as trevas, aonde Deus está. Aqui na sua consciência está queimando, sim, lugar de fogo, brasa e escuridão, trevas, está na sua consciência. E é aqui que Deus está, no reino dos céus. Desperte, meu querido amigo. Até o próximo vídeo.